da banda Voe com W. É um negócio. Vamos fazer uma música aqui com tudo que foi tweetado sobre o inverno astral. Inverno astral é acordar de madrugada e não sentir o dedo dos pés. Ah, eu concordo. 3 blusas, 20 meias, luva, 30 calças e o meu rosto e nariz ficam congelados. Olha, realmente é verdade. Vamos fazer uma música, então? E a letra, vocês que fizeram. A letra está aqui no Twitter. Nós vamos ler as tweetadas e fazer uma letra, então. Vamos lá. A primeira tweetada diz que eu sou retardado. Muito bem, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ruim mesmo é ir ao banheiro com a privada gelada. Agora vai! Inverno é uma tortura, devíamos hibernar igual aos ursos. Concordo! Inverno astral é a orelha congelada. Vamos! É ver o teu suor congelar. É você sair de manhã com 1000 blusas e à tarde ficar calor. Perdemos a coragem de sentar na privada. São vários casacos que não usamos com cheiro de naftalina. Inverno astral é tomar banho de manhã. É você não acordar e acordar ao mesmo tempo. E sentado com C na frente do computador. É ficar com os dedinhos congelados. É viver na Bahia. É não conseguir digitar no PC. É brincar de fumar. É parecer que seu nariz vai cair. Estamos de volta com o Adnet ao vivo, aqui na MTV, também pela Twitchcam do Marcelo Adnet0. E hoje nós recebemos ela aqui, ela que é acreana, ela que é Maria Osmarina Marina Silva Vaz Lima. De Lima. Só pelo D eu errei. Seja muito bem-vinda, Marina. Um Obrigada, prazer, Marcelo. é uma honra pra gente, acima de tudo, ter você aqui no nosso programa. Muito legal, a gente fica até um pouco emocionado, assim. Obrigada. Não é? E hoje, Marina se desligou do PV e propôs uma nova forma de fazer política. Que forma é essa, Marina? Olha, Marcelo, sempre que as pessoas me perguntam sobre isso, eu digo que a política está passando por um forte questionamento no Brasil e no mundo. Acho que as velhas fórmulas estão sendo questionadas. E talvez a nova forma ainda não se saiba exatamente como é. Mas uma coisa é certa, acho que ela não tem fórmula. A política deve ser entendida como um processo vivo, fruto da interação entre o agente político, que pode ser alguém que tem mandato, que tem um papel de representação, ou o cidadão, que se coloca nesse papel de agente. Uma coisa sem fórmula. Sim, mas você faz política mesmo sem fórmula. O que é mais importante para você fazer política? O amor, assim, vamos dizer, uma coisa que te move, assim, puramente um sentimento político ou alguma técnica, algum critério mais exato? É emoção ou é exatidão? O que pesa mais para você? Eu acho que a política é o espaço onde todas essas coisas podem acontecer. Não é? Mas é claro que quando você encara a política como ideal, essa coisa da emoção sempre está presente, né? Hoje eu dizia que tem um psicanalista que eu pelejei para lembrar o nome dele agora, ele disse que o ideal deve estar na popa do barco e não na proa. A política, quando ela tem o ideal na Vou achar popa, o nome dele. O ideal deve estar na popa e não na proa. Popa e não na proa. Eu não sei se é o Fábio Herman, se foi o Ricardo Goldenberg. Alguém falou isso e é muito interessante. Então, eu acho que o ideal tem que estar dentro da gente. E quando ele está dentro da gente, de fato, ele nos move. E isso acontece na política como arte, né? E não na política como arte no sentido da traquinagem, sabe? Da malandragem. A política como arte, ela evoca essa coisa do serviço, do amor e, ao mesmo tempo, também da razão, né? Porque, afinal de contas, você tem que dar resposta para situações concretas, específicas da vida, enfim, do país, das pessoas. Eu vou mudar completamente de assunto, vou perguntar o seguinte pra você. A acreana em São Paulo sente frio? Muito, 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 muito. Eu tô aqui, fazendo um esforço danado para parecer que não tô com frio. Mas aqui tá quentinho aqui dentro, né? Aqui tá quentinho, isso é uma boa. né? Mas lá no Acre, no inverno, não faz frio, obviamente. Olha, tem um período, né, em junho
que mais ou menos 3 dias. Ah, você tem esse hoje. sotaque bonitinho. Fala junho de novo. Ah, em junho. É uma coisa meio passarinho, junho, que é uma coisa meio de Belém, que Manaus tem também. Ah, mas os paraenses, eles são mais fortes. Falam farinha, galinha... Violãozinho? Tocar um Isso, violãozinho? Isso, um vinhozinho. Ah, mas tem uma época do ano que fica um pouco mais frio. Então. Tem uma época do ano em junho tem a friagem e no Acre não queira passar um frio no Acre. Uma vez uma pessoa foi daqui de São Paulo, todo de camiseta, chegou lá uma friagem, ficou 11 graus. A umidade é muito baixa. 11 graus? Como é que o mosquito acreano fica numa situação dessa com 11 graus? Né? Olha, o mosquito geralmente ele fica encolhidinho, porém com o ferrão muito atento. Ah, muito bem. E agora nós vamos conhecer um pouco mais de Marina Silva no nosso quadro que é o Biômetro, que é o seguinte, a gente vai mostrar aqui um vídeo que são imagens suas marcantes da sua vida e você comenta pra gente, beleza? Tá bom. Vou até virar aqui pra ver junto com você aqui. Manda ver. Graças a Deus. Biômetro. Vai aparecer um tempo aqui. Essa foto. Essa foto foi um empate feito na Fazenda Bordão, Chico Mendes ainda era vivo, contra um grande desmatamento que tivemos lá de mais ou menos 700 hectares que iam ser derrubados e juntamos pessoas, homens, mulheres, crianças, idosos e fomos para evitar que a floresta fosse derrubada. Essa aí eu acho que 89, foi né? Na antiga sede do que hoje é o Instituto Socioambiental. Lá e aí você é ministra do Meio Ambiente, Aqui né? é o ministro do Meio Ambiente de cochicho com o Lula. E aí? Ai, ali eu estava assim, muito animadinha, pelo visto. Ah, com ali os 20 milhões de votos. Na campanha, exatamente. O carinho das pessoas. Ali foi no Rio de Janeiro, no dia do lançamento da nossa campanha no Rio de Janeiro. Família? Ali é a família, né? A família Silva, as filhas e os filhos. Que bonitos. E os Silva nasceram lá no Acre também, não? Os Silvas todos nasceram no Acre. E você teve 20 milhões de votos. Quase 20 milhões. Isso é mais do que o Restart teve no VMB. Eu sei, é uma coisa impressionante. E isso devido à família Silva, talvez? Imagina a imensa família Silva em todo o Brasil. É uma família bem grande, a família Silva. Uma família enorme. Mas para evitar essa ideia do nepotismo, teve uma parte que não votou em mim, votou no Serra, votou no Plínio e na Dilma. Sim. Então eu fiquei só com 20 milhões, mas isso ajudou que tivéssemos o segundo turno e foi muito bom para a democracia. Foi determinante, realmente, foi um fenômeno, foi uma revelação. Se pensarmos nas circunstâncias, pouco tempo de televisão, pouca estrutura, sem aliança, e fazendo uma discussão que não era, digamos assim, aquilo que a política tradicional faz, né? Que era falar de desenvolvimento e sustentabilidade, colocar os temas que precisavam ser debatidos, e não aquilo que as pessoas acham que o eleitor queria ouvir apenas. Eu tenho uma curiosidade muito grande que eu queria te perguntar. Eu sempre adorei política, sempre vi o horário eleitoral, sempre me envolvi muito com política, assim. Enquanto meus amigos, enquanto todo mundo troca de canal, eu ficava atento para ver o horário eleitoral. Que bom. E aí, o que acontece? Acontece que eu fico muito curioso com o debate. Quando rola um debate, eu falei, será que os candidatos eles decoram uma resposta ou um discurso para cada área, saúde, transporte e educação? Será que é no freestyle, que é na hora, improvisado? Será que tem um assessor que fala? Como é que é esse bastidor do debate? Como é que é pelo menos a sua técnica para um debate? Assim? Bem, é impossível decorar uma resposta para cada pergunta, né? Deve Ali ser. tem, só se combinasse com o russo, né? Aí você diz, olha, você me pergunta sobre isso, porque... Aí não rola isso. Não rola, né? Aliás, eles perguntam exatamente aquilo que ele acha que você vai ter dificuldade de responder. Você, enfim, vai ter que se debruçar sobre todos os temas e, obviamente, que tem um preparo, né? O preparo enfim, com os assessores, com os colaboradores. E tem uma coisa que eu falo, que as pessoas não olham muito, mas tem a pasta do candidato. Todo candidato tem uma pasta que, se você quiser estragar o debate, desapareça com a pasta do candidato. Ah, uma pasta com documentos e dados? Com as informações, com dados. Ah, então no camarim, antes da... É bom ir ao banheiro, porque alguém vai pegar a tua pasta? Não, ele vai pro banheiro, ele leva a pasta. Mas isso nunca rolou de sumir uma pasta? Não, nunca rolou. Mas tem tudo lá, a pasta tem... tem ali as informações. Geralmente você não dá para consultar, porque não dá para ler, mas tem um efeito psicológico. Se não tiver a pasta, você entra em pânico. E tem uma cena muito comum que é assim, muito bem, candidato, eu quero lhe responder. Eu gostaria de lhe dizer que eu tenho aqui em minhas mãos dados que comprovam, e fica procurando a informação loucamente. Como você avalia o governo da Dilma Rousseff até aqui?
Olha, eu acho que tem algumas coisas que ela, enfim, posicionou adequadamente, reposicionou o Brasil nessa questão da defesa dos direitos humanos no plano internacional, aquela aproximação, no mínimo, inaceitável com a Ahmadinejad. Eu acho que ela colocou as coisas num outro rumo. Na política social, a ideia de que vamos reduzir, acabar com a miséria, com a miséria extrema na vida das pessoas, isso é muito importante, sinalizando para uma outra direção de política social que eu até defendi durante as eleições, que é fazer com que as pessoas tenham uma inclusão produtiva, criando igualdade de oportunidade para as pessoas. Isso é uma coisa interessante. Por outro lado, acho que enfrenta dificuldades muito grandes. Na área ambiental, nem falar. O Código Florestal que foi aprovado na Câmara dos Deputados, com a base do governo completamente desassociada do compromisso que a presidente tinha assumido no segundo turno, de que não iria aprovar uma lei que promovesse o desmatamento e anistia para desmatadores. E a base se descolou completamente dessa posição que a presidente assumiu. E agora esses casos de corrupção que vêm sendo denunciados no Ministério do Transporte, consequências graves, como estamos todos acompanhando. Então, de sorte que nós temos que ver que há um esforço, pelo menos, que eu sinto da parte dela, de não compactuar com isso e, ao mesmo tempo, refém das alianças que fez. Pergunta dificílima aqui para você. Dilma ou Lula? Dilma ou Lula, em que sentido? São tantos sentidos, né? Então vou facilitar. Eu te perguntei sobre a Dilma, agora eu te pergunto então sobre o Lula, com quem você trabalhou no ministério dele, depois se desligou do PT. Como é que você enxerga essa figura tão importante, o Lula? Olha, eu tenho uma relação com o presidente Lula de 30 anos, né? Eu fundei... Aliás, você está com quantos anos agora, Marina? Eu, 53. Não, mas 53. Isso é de domínio público. Domínio público. Dia 8 de fevereiro, parece. 8 de fevereiro de 58, o Brasil ganhou a Copa do Mundo e eu nasci, não é? E eu fiquei triste, porque eu falei 53 e você não falou, poxa, mas não parece. Mas isso é óbvio, eu não quis ser óbvio, não sabe? quis ser óbvio, obrigada. Mas é claro que não parece. Mas a minha relação com o Lula é uma relação de 30 anos no processo de fundação, criação do PT, de companheirismo, trabalhei no governo, tive a honra de estar no governo. Mas num determinado momento rolou alguma bifurcação que vocês foram cada um para um lado? Eu acho que o importante na política é que as amizades e o respeito, eles não sejam motivo de você não afirmar aquilo que você pensa, mesmo para quem você ama e para quem você gosta, ou de apresentar a diferença, a divergência, quando ela, de fato, acontece. Na questão ambiental, chegou um momento que eu senti que não dava mais para continuar no governo. E a forma que eu tinha de ser leal com o governo e com o próprio presidente Lula era pedindo para sair. E pedindo para sair, eu acho que ajudei o governo, porque o Mangabeira Unger, o Stefanes, o governador do Mato Grosso, Braulio Maggi, o governador de Rondônia e, enfim, algumas pessoas com uma visão bem atrasada de desenvolvimento, queriam que o presidente Lula revogasse as medidas de combate ao desmatamento, dizendo que as medidas eram fortes demais, que o desmatamento não estava naquela quantidade que eu estava dizendo. E percebendo que estavam induzindo o presidente ao erro, eu pedi para sair. A sorte é que nós tínhamos colocado os dados transparentes na internet e as pessoas conseguiam acompanhar polígono por polígono e sabiam que eu estava certa. Seus dados eram reais. Isso. Aí, quando eu saí, os que achavam que iam revogar as medidas, né, receberam uma grande pressão da sociedade para não revogar. E o presidente Lula se sentiu com respaldo para manter as medidas e o certo é que o desmatamento, até 2010, saiu de 27 mil quilômetros quadrados em 2004 para 6 mil em 2010.